Como eu disse para os irmãos que vieram no domingo passado, eu estava elaborando esse trabalho e no próximo vez que eu fosse trazer a palavra de Deus, eu iria comentar a respeito disso. Então aqui estou eu, irmãos. Graças a Deus. Dá para explicar isso aí, Senhor? Estou bem gloriado, mas passarei as visões em revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, sendo corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até o céu. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora dele, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, e que o homem não é lícito falar. E um homem assim me gloriarei, eu, mas ele mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei neto, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais que assim, mais que em mim, veja ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça está, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Graças a Deus. Irmãos, é muito interessante que nós vemos muitas pessoas dizer alguns versículos bíblicos, principalmente os estudos da rebatizada na igreja. Mas será que tal pessoa sabe o que foi dito específico? Por que foi proferido esta palavra? Por que fez questão de deixar gravado nas páginas sagradas da Bíblia tais palavras? Muitas pessoas não falam porque ouviram falar, mas não têm a mínima noção do porquê que tal pessoa proferiu uma determinada frase, a qual hoje motiva muitas pessoas. E essa palavra não é diferente. Muitas vezes chega alguém reclamando da situação para o pastor ou vice-versa, e o pastor diz: a Bíblia diz que o fraco está forte. Mas espera aí, irmãos, Paulo disse isso sim, mas por que Paulo proferiu tais palavras? O que Paulo estava sentindo? Qual a razão de Paulo chegar ao ponto de dizer uma frase como essa? É aí, irmãos, que nós temos que buscar a presença de Deus. É como eu disse, a palavra do Senhor é uma mina de diamantes. E quanto mais você escava, mais você vai achando e vai encontrando e vai dizendo glória a Deus e vai enriquecendo do conhecimento da parte do Senhor. E eu estava, irmãos, essa semana em casa pensando sobre isso. Eu dizia: por que Paulo proferiu tais palavras? E a gente começa a pesquisar. E o que eu achei, irmão, na maioria das pesquisas que eu fiz, quase todas iguais. Falamos que Paulo falava isso a respeito do espinho na carne, e muitos ainda vão dizer errado, né? Dizem que Paulo tinha espinho na carne e pediu graça a Deus. Mentira. A Bíblia não diz isso. Nós vemos aqui: foi Deus quem falou para Paulo, dizendo: a minha graça
te basta. Ele contava, Paulo rogou 3 vezes: Senhor, tira esse mal de mim. Senhor, tira de mim esse espinho, essa dor, ou o problema, sei lá o que é, que tira de Paulo. Mas ele parece que estava por 3 vezes. Eu roguei a Deus para ele afastar de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. E sabe por quê? Paulo já começa dizendo claramente o porquê desse espinho na cara dele. Outro dia, conversando com o irmão, eu dizia para o irmão: Deus está levantando uma nova geração de pregadores. Porque a geração que nasceu passada é uma geração hoje que está busca agradar a multidão. Eu conheço uma mensagem de pregadores alguns anos atrás que hoje não pregam pingo do que ele pregava antes. Ele falava pregando, ele apontava pregando. Hoje não, hoje ele não pega bênção, não pega prosperidade, só dá vitória do povo. Mas você olha lá quando ele começou, ele condenava o pecado, ele abominava o erro da igreja. Mas aí não, a carne foi falando maior, o orgulho foi se exaltando. Sabe comigo, e mais comigo, e ele começou a ter uma nova visão. Eu prefiro agradar o povo. Eu preciso estar no povo, que não me agenda certa, que não tenho mais, da onde arrancar recursos para viver a minha vida. Veja lá, irmãos, muitos pregadores que pregam hoje em grandes congressos buscaram a raiz. Quando ele começou, como é que ele pregava, a mensagem que ele pregava, e caramba, e coloca a mensagem hoje para você ver a diferença. Você fala: não é o mesmo camarada, não pode. Mas Paulo já estava dizendo sobre isso. Paulo dizia então claramente: olha, Paulo conhecia a si mesmo. E ele sabe, irmãos, ele sabia que o ser humano, ele tiver tudo bem na vida dele, se tiver tudo normal, o ser humano ele tem a tendência de se gloriar. Se gloriar. Paulo dizia isso: para que eu vomitar o espinho na carne, para que eu não me gloriasse as coisas de Deus. Quando vivemos o povo dos maridos, são pastores violentos, cheios de orgulho, que pregam para agradar a igreja, e não agradar a Deus. E Paulo estava dizendo: olha, vomitar o espinho na carne, para que eu não me gloriasse dessa maneira, para que eu não me gloriasse. E aí, vamos olhar assim de Paulo. Você já imaginou assim, Paulo, essa sabedoria que o homem tinha? Os discípulos não gostavam dele. Ele mesmo falou: ó, se eles querem que eu seja apóstolo ou não, para mim não faz diferença. Eu fui chamado por Deus e não pelos homens. Porque Paulo tinha uma sabedoria tremenda. Mas não lembram que Paulo ele ficava parado, não. Lá em Joel, irmão, a Bíblia diz que Deus disse para Paulo: olha, aprimorai uma guerra santa, fazei o seu trabalho terra, da sua paz, fazei a sua ferramenta de trabalho, e descei junto com os valentes. Sabe o que Deus estava falando, irmãos? Olha, eu já dei as ferramentas para você trabalhar. Mas é chegado o momento de você fazer dessa ferramenta uma arma de guerra. É chegado o momento de nós declarar uma guerra santa. Tem muita gente que canta, irmão, mas canta de qualquer jeito. O Senhor está dizendo: olha, eu te dei um dom de louvor, é tempo de guerra. Mas o teu louvor, uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Olha, é tempo de pregar. Então faz a tua pregação, uma arma poderosa nas mãos do Senhor.
Já vinha Satanás para bofetear ele. Posso sair do culto para mostrar aqui meus braços hoje. E ia cheio do fogo, agora ele chegava. Ué, Satanás, o mensageiro de Satanás, bofeteava Paulo. Aí Paulo ia buscar Deus de novo. Então, irmãos, eu aprendi uma coisa. Na vida do crente fiel a Deus, sempre vai ter um mensageiro de Satanás. Vai bofetear. E algo mais ainda, irmãos. Eu aprendi com Paulo. Ele diz, olha, eu aprendi a me gloriar aqui, mas nas minhas fraquezas. Eu aprendi a gloriar nas minhas necessidades.